Fala pessoal, tudo bem? O tema dessa aula são os conceitos básicos de estatística. Iniciamos o estudo através de três conceitos: população, amostra e unidade amostral. Vamos lá, pessoal. O que é população? É qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas, que constituem todo o universo de informações de que se necessita. Amostra corresponde a um grupo representativo da população. Vamos parar aqui e avaliar esses dois conceitos, tá bom? De maneira resumida, eu posso definir o seguinte: população é o todo, amostra é a parte de um todo, tá bom? Se eu falo de um determinado conjunto universo na sua totalidade, eu me refiro à população. Quando eu pego uma parte de uma determinada população, eu estou diante de uma amostra, inclusive eu consigo representar graficamente. A ideia é a seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a amostra, que é justamente uma parte da população. Então, se eu tenho aqui a amostra, eu posso garantir que a amostra é um subconjunto da população. Então, posso representar graficamente a partir dessa forma, tá bom? A amostra é um subconjunto da população. Se eu tenho aqui o meu conjunto universo e a amostra é uma parte desse conjunto, eu posso afirmar que a amostra é um subconjunto da população. Tudo bem? Beleza. Agora vamos estudar a unidade amostral. Júlio, o que vem a ser a unidade amostral? Vamos lá que eu vou mostrar. Corresponde ao indivíduo, ou seja, ao elemento da população amostral sobre o qual a medida de interesse será observada. Pessoal, unidade amostral é justamente o menor elemento, ou seja, a unidade da amostra. Então, falou em unidade amostral, como o próprio nome sugere, é uma unidade relativa à amostra. Então, posso assim representar, pessoal. Em relação à amostra, no seu interior, a sua menor unidade é justamente a unidade amostral, que eu vou chamar de UA, tá bom? Então, observe que a unidade amostral é justamente o menor elemento, é a unidade de uma amostra, sendo a amostra uma parte da população. Então, a gente pode representar graficamente dessa forma. A unidade amostral é um subconjunto da amostra e a amostra é um subconjunto da população. Tudo bem? Show de bola? Então, três conceitos básicos de estatística que serão fundamentais no estudo dessa disciplina. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Agora, vamos verificar um exemplo, a aplicação prática, para que vocês possam melhor compreender o que eu acabei de falar. Considere uma população de 70 alunos. Beleza. Então, já estou falando que o meu conjunto universo, o meu todo, a minha população, contém 70 elementos. Ok. De uma turma que compareceram à aula em um determinado dia. Suponha que foram selecionados aleatoriamente 14 alunos para participarem de uma pesquisa de satisfação sobre os professores da turma. Eu já vou parar aqui e, antes de continuar, perceba o seguinte: eu tenho uma população com 70 elementos. Eu estou pegando uma parte dessa população com 14 elementos. Então, fica fácil você entender que a população é o todo, é o conjunto universo no qual eu estou estudando. Então, eu tenho 70 alunos que representam o meu conjunto universo, representam a minha população. E os 14 alunos selecionados representam uma parte daquela população, ou seja, são um subconjunto daquela população, ou seja, representam a nossa amostra. Prosseguindo. Considere ainda que o aluno fulano participou da pesquisa supracitada. Beleza. Com base nessa situação hipotética, temos que dois pontos. Pessoal, a gente já falou. Os 70 alunos que compareceram à aula representam a população. É o nosso conjunto universo. É o todo. Os 14 alunos selecionados para participar da pesquisa representam a amostra, porque são um subconjunto da população. Ou seja, é um conjunto que está contido na população. E, pessoal, entenda o seguinte: o aluno fulano, ele é justamente a unidade amostral. Por quê, Júlio? Porque é justamente o menor elemento da minha amostra. Se eu tenho aqui uma amostra com 14 elementos e o aluno fulano é justamente um dentre vários, ou seja, é uma unidade dentro da amostra, eu posso determinar que o aluno fulano é a minha unidade amostral.
Oi, pessoal, beleza? População é o todo. A amostra é uma parte. O menor elemento, a menor unidade da amostra é a minha unidade amostral. 70 alunos, população, 14 alunos, amostra. O aluno fulano é a unidade da minha amostra, portanto, unidade amostral. Foi? Show de bola, vamos prosseguir. Dois conceitos também bastante interessantes, simples de entender. Censo e amostragem. Pessoal, censo e amostragem têm a ver com a técnica de estudo. Observe, o censo é o estudo estatístico que abrange todos os elementos da população, ou seja, o censo ele está relacionado ao estudo da população. É o todo, é o meu conjunto universo. Então, falou em censo, estou estudando toda aquela população. Já a amostragem, também é uma outra técnica, ela consiste em estudar apenas uma amostra da população para fazer inferências estatísticas a partir dela, estimar características de toda a população. Então, pessoal, enquanto o censo é o estudo da população, como o próprio nome sugere, a amostragem é o estudo da amostra. Então, entenda o seguinte: são duas técnicas de estudo. O censo estuda a população. A amostragem é uma outra técnica que vai estudar o quê? A amostra. E para pensar, pessoal, o que é mais fácil? Estudar uma população ou estudar uma amostra? Vamos pensar nos eleitores do estado do Rio de Janeiro. São milhares? São milhões? Não sei. São muitos. Se eu pensar em fazer um estudo com toda a população de eleitores no estado do Rio de Janeiro, já imaginou o tempo que eu vou levar? Já imaginou o custo que eu vou ter? E a dificuldade para estudar toda essa população? Fica claro entender que é mais viável eu estudar uma amostra dessa população. Por isso que a técnica de amostragem ela é mais comum, tá bom? Existe o censo? Sim, estudo da população. Existe a amostragem? Sim, é o estudo de uma amostra. É óbvio, por várias razões, a amostragem é uma técnica mais utilizada. Vamos falar sobre isso agora. Observe aqui, pessoal, observação. Eu listei 3, tá? As principais razões para se optar pela amostragem são 2 pontos. O tamanho da população, né? Acabei de falar. Se a população é muito grande, é melhor optar pela amostra, né? Pela amostragem, que é o estudo da amostra. O prazo, imagina, eu tenho pouco tempo para fazer isso. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vou optar pela técnica de amostragem. E, claro, conforme eu já mencionei, o custo. Porque assim, com a técnica de amostragem, eu tenho um custo menor. Então, tamanho, prazo e custo são 3 fatores que indicam a necessidade de se optar pela amostragem. Tá bom, pessoal? Então, obviamente, em nem todo momento, em nem todo caso, eu vou utilizar a técnica de amostragem, mas sempre que viável, claro, vale a pena. Mas, Júlio, onde é que eu posso, por exemplo, utilizar o censo? Vamos pensar, então, numa escola. Uma escola com 100 alunos. Eu quero fazer um estudo. Eu posso pegar essa população, é viável. Agora, se eu pensar nos eleitores do estado de São Paulo, com certeza são milhões. Será que vale a pena fazer um estudo dessa população? Não. Neste caso, eu posso optar pela técnica de amostragem, que é o estudo da amostra, tá bom? Show de bola? Beleza. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos resolver questões já cobradas em concursos sobre os assuntos que a gente estudou até agora na nossa sessão Já Caiu em Prova. Tá aí a nossa primeira questão, questão número 1. Como é denominado o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação que apresentam pelo menos uma característica em comum? Se eu falo em todos os elementos, eu estou falando no conjunto universo. Se eu falo sobre o conjunto universo, estou diante do conceito de população, tá bom, pessoal? Então, o conjunto de todos os elementos, neste caso, é a nossa população. O gabarito é a letra B. Ué, Júlio, mas em estatística não existem cálculos? Sim, existem cálculos, mas existem situações em que as bancas cobram tão somente conceitos teóricos, por isso que é fundamental. E quando a gente chegar na parte de cálculos, esses conceitos teóricos serão fundamentais, daí a importância de entender esses conceitos teóricos, tá bom? Estatística não se baseia somente em cálculos, também existem questões teóricas. Vamos estudar mais algumas questões na sequência. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão, pessoal. Questão número 2. O número de operários acidentados por mês em uma fábrica nos últimos 2 anos é de 500. Foi escolhida uma parcela da população de 100 operários para representar esse número de acidentados. Essa parcela é denominada... Pessoal, observe que existe uma
população, que é o total, o conjunto universo, são 500. Foi selecionada uma parcela, uma parte, um subconjunto dessa população. E esse subconjunto contém 100 operários. Então, o que a gente tem aí? Qual o nosso conceito? É o conceito de amostra, tá bom? Eu estou pegando uma parte, ou seja, uma parcela, um subconjunto da população. Então, estou diante de uma amostra. Vamos imaginar, só para poder contextualizar, que em relação a esses 100 operários, existisse o Beltrano. Se existisse o Beltrano e eu o selecionasse para algo, ele seria a minha unidade amostral, que seria justamente a unidade da minha amostra, tá bom? Claro, não é o caso dessa questão, é só para a gente poder contextualizar, tá bom? 500 é o total, é meu conjunto universo, população. 100 é uma parcela, é uma parte, é um subconjunto, é a minha amostra. Se eu pego um determinado funcionário, um determinado operário, seleciono ele para alguma coisa, ele seria a minha unidade amostral, ok? Vamos prosseguir. Questão 3. Questão para ser julgada como certo ou errado. Acerca de conhecimentos de estatística, julgue o item a seguir. Um censo consiste no estudo de todos os indivíduos da população considerada. Já falamos sobre isso. O censo é uma técnica de estudo, onde eu estudo a população, meu conjunto universo, estudo todo mundo. Então, esse item está o quê, pessoal? Está correto, né? De fato, o censo ele consiste no estudo da população. Então, item correto, gabarito certo. E fechando a nossa aula, mais uma questão teórica. Acerca de conhecimentos de estatística, julgue o item a seguir. Como a realização de um censo tipicamente é muito onerosa e ou demorada, onerosa entenda o gasto é alto e demorada o prazo tem que ser longo, muitas vezes é conveniente, repare que não é uma obrigação, estudar um subconjunto próprio da população, denominado amostra. Repare que está perfeito este item, pessoal. De fato, o censo ele é oneroso e demorado, a gente já falou sobre isso na aula. Então, neste caso, é mais conveniente, não é obrigatório, eu estudar uma amostra, que é um subconjunto da minha população. Então, o item está correto. Se o item está correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Vou encerrando a nossa aula por aqui. Foi um grande prazer. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante para mim, para que o YouTube recomende meus vídeos para outros alunos. Aproveitem e deixem os comentários de vocês. Pode ser uma crítica, porque eu não sou vaidoso, eu vou procurar melhorar. Pode ser uma opinião, uma sugestão, até mesmo para retirada de dúvidas que eu prometo vou responder a todos vocês, beleza? Não se inscreveu no canal? Se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu posto diariamente de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Beleza? Então é isso, vou encerrando a nossa aula por aqui. Um grande prazer. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.